Bom dia, Bom dia. sejam bem-vindos a esse momento da recapitulação das lições da Escola Sabatina. Antes, queremos agradecer a Deus por esse privilégio de permitir que nós estejamos aqui para, mais uma vez, efetuarmos a recapitulação das lições estudadas durante a semana. Esta semana, estudamos a lição número 6 com o tema Mais Testemunhos sobre Jesus. Na semana passada, aprendemos vários testemunhos como de Filipe, Nataniel, Nicodemos, João Batista e tantos outros testemunhos. Nesta semana, estudamos mais testemunhos sobre Jesus. Nesta semana, nós vimos que Jesus não simplesmente se limita em mostrar de onde ele veio, quem ele é e quem o enviou, mas também através dos milagres que ele realizou e sobre os sinais que ele mostrou a quando da sua estadia aqui, esses foram também testemunhos da sua estadia aqui na Terra. Então, o que o Ancião Manuel tem a nos dizer relativamente à lição desta semana, que fala sobre os outros testemunhos sobre Jesus? Antes de nós seguirmos para esses testemunhos, só chamar aqui a atenção, a lição não nos aborda diretamente essa questão, mas ele mostrou através dos milagres e dos sinais que ele realizou. Enquanto ouvia falar, estava a pensar neste aspecto que é estrondoso. Todos estes milagres que ele realiza, que acabam por mostrar a sua divindade, não são nada mais, nada menos que o desejo que Jesus tem de levantar um pouquinho do véu e mostrar o que ele tem preparado para nós. Aquilo que ele deseja é o que ele nos quer oferecer. É o pão, porque também aqui aflora um pouquinho a resposta da multidão, é a saúde, é o bem-estar e é o alívio do peso do pecado. Basicamente, creio que desta forma eu resumi os sinais que Jesus foi evidenciando e foi demonstrando. Quando Jesus, naquela passagem que nós conhecemos muito bem, que diz que Jesus chorou perante a sepultura aberta, ou o jazigo, ou a cova na pedra onde estava Lázaro, ele chora pela condição humana e a condição essa que aconteceu por causa do pecado. Chora pela condição espiritual de Israel, porque não era aquilo com que Deus tinha trabalhado, mas ao fazer estes sinais, ao fazer estes milagres, são coisas que efetivamente nos deslumbram, nos cativam, nos tocam, mas não é nada mais, nada menos do que Jesus a dar um cheirinho daquilo que ele pretendia que nós nunca tivéssemos perdido. E esse é o aspecto que é extraordinário. A lição também nos apresenta 4 situações. A primeira, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas, também a ressurreição de Lázaro. Então, essas são as situações que fizeram que houvessem testemunhos. E esses testemunhos, muitos deles levavam muita gente para Cristo. E muitas situações fizeram que os líderes religiosos ficassem preocupados. Ficaram preocupados por quê? Porque os líderes religiosos sabiam quanto mais a fama de Jesus se espalhasse em todos os sítios, eles teriam problema com os romanos. Então foi ali que eles decidiram matar Jesus Cristo. Temos esse aspecto e é importante ainda nesta aproximação, afastamento, perceber, e a lição de logo de sábado à tarde faz essa chamada de atenção, que estes milagres que começou por acontecer com o milagre junto ao tanque de Betesda e a multiplicação dos pães e a ressurreição de Lázaro, provocou uma divisão de opiniões. Sim. E nós percebemos que após a multiplicação dos pães, as opiniões divididas voltaram a ter nova divisão. Sim. Que é algo extraordinário, porque nas suas mentes
começa a surgir uma determinada hipótese de acordo com as suas crenças e Jesus sente a necessidade de desmistificar aquilo que vai na cabeça das pessoas. Então, sim, temos, e se me permitires, dar aqui um pulinho logo à parte final, em que nos diz que o próprio Jesus, e eu penso que não é no auxiliar, é mesmo na lição, o próprio Jesus, a sua presença, revelava a falta de honestidade ou de santidade por parte dos líderes religiosos. Jesus nem precisava de fazer nada, só a sua presença evidenciava isso e as suas ações mais ainda. E então, sim, com estes milagres que foram acontecendo, surge o desejo de afastar este homem que está a praticar algumas coisas fora dos nossos princípios. Sabemos que na lição 1.2 fizemos a abordagem que foram ter com João Batista, quando ele começa o seu ministério, para perguntar se ele é Messias, e ele diz categoricamente, eu não sou. Na lição 4, voltam-lhe a perguntar os seus próprios discípulos e um dos judeus, e ele diz, eu não sou, eu sou apenas o precursor. Sim. E agora vêm ter com Jesus e perguntam-lhe se ele é ou não é, e ele diz, eu sou. E mesmo que ele não diga eu sou, ele demonstra pela sua atividade que de facto é, porque tal como Nicodemos no testemunho da lição 4, Sim. ele diz, porque para fazeres isto e falares desta maneira, só pode acontecer se tiver o apoio da parte de Deus na tua vida. Sim, nós vimos que também João Batista sabia muito bem qual era o seu limite e qual era o seu papel em relação a Cristo. Porque quando lhe foi perguntado quem ele era, ele disse diretamente que ele não era o Cristo. E lhe foi perguntado, então, se não era o Cristo, por que batizava? Ele respondeu dizendo que eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com Espírito Santo. Foi uma resposta categórica que João Batista deu. E encontramos uma frase célebre, uma frase que resume a humildade de João Batista, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que diz que importa que ele cresça e eu diminua. E João Batista, enquanto preparava o caminho, ele estava a crescer em termos de popularidade. Mas quando chegou o momento de Jesus Cristo, então Jesus Cristo, para João Batista, Jesus Cristo, como tudo que ele fazia era apontado para Jesus Cristo, e Jesus Cristo já começou o seu ministério, então automaticamente João Batista sabia muito bem que aquele era o seu limite. Então, por isso, ele fez a afirmação que importa que eu diminua e ele cresça. E ele não parou simplesmente aí. Mesmo depois disto, foi dando os seus testemunhos. E este é o aspecto, se me permitires, Mariano, e quem nos acompanha na transmissão, fazer aqui uma pequena reflexão, e muito pequena, e atenção, a comparação que eu vou fazer não é teológica, ok? Não é nada que nós possamos entender como profundamente teológico, mas João Batista foi, de uma certa forma, como o tabernáculo que os israelitas tiveram no deserto. Porque ele vem apresentar uma mensagem de um ponto de vista figurado a apontar para aquilo que efetivamente vai acontecer mais à frente. É apenas este pequeno comparativo. E então, quando Jesus aparece, nós percebemos que no final, quando Jesus é morto, foi dado como final todo o cerimonial que acontecia no templo, porque todo aquele cerimonial apontava para Jesus, que já ali estava naquele momento. E João Batista tem precisamente esta humildade e este reconhecimento, e ele faz novamente aqui a afirmação, que já estudámos também há cerca de 2 semanas, que é interessante de nós podermos voltar a ver, que é: eu, que nasci aqui na terra, como é óbvio, sou mais pequeno do que aquele que foi enviado do céu. Ele já existia antes de eu existir,
e me deu instruções para eu lhe preparar o caminho. E é de uma humildade brutal. João Batista, neste momento, era reconhecido pelos líderes religiosos e era reconhecido pela população, e ele não se deixou envaidecer, ele manteve sempre o seu firme propósito. Eu acredito que, e quando nós falámos há 2 semanas de João Batista ver o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus, e ele já pregava há alguns meses, e então terá sido um entusiasmo, um fulgor, que continua agora aqui, que Jesus já está no decorrer do seu ministério, e perguntam, mas então porquê que ele está a batizar? E ele diz, sim, é ele que tem o direito de fazer o batismo. Sim. Não pela água como eu faço, mas porque ele faz o batismo pelo Espírito Santo. E como disseste bem, ele continua a fazer o seu ministério, sempre a dizer, tomem atenção, preparem os vossos corações para se encontrarem com Jesus. E esta é qualquer coisa que é fenomenal, que ele não perde o horizonte ou o propósito da missão que lhe foi confiada, mas sempre manteve direitinho aquela missão e, sendo assim, ele dá uma nova compreensão do que era o Messias. Sim, na lição de segunda-feira, uma nova compreensão do Messias nos apresenta que os judeus esperavam um Jesus que viesse com glória, poder e majestade, que libertasse o povo do domínio de Roma. Mas algo que me tem intrigado a alguns judeus é o facto de João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus. Ao dizer, eis o Cordeiro de Deus, João estava a mostrar a humildade que Jesus Cristo tinha. Ali os judeus deram conta que, na realidade, não é o rei, muitos judeus acharam que não é o rei que estavam à espera. Estavam à espera daquele que viria com uma glória que libertasse com o poder que tinha. Mas, na realidade, não é o que aconteceu. E, por causa dessa situação, muitos ficaram desapontados, até divididos. É claro que quando nós nos confrontamos entre 2 questões, que é aquilo que realmente está escrito e aquilo que sobre o que está escrito eu começo a idealizar na minha cabeça e que eu posso partilhar com as outras pessoas, depois fica complicado eu voltar novamente àquilo que está escrito. E aqui João Batista faz algo de extraordinário, porque no fundo, neste momento, estavam-lhe a querer perguntar outra vez, porque já não se acreditava num só Messias, mas que seriam 2, um sacerdotal e outro do poder militar, vamos assim dizer, outro príncipe do povo, por assim dizer, e ele diz: eu não sou nenhum desses, só vim preparar o caminho e preparar os corações para aquele que vem. E quase que ele diz, e bem, e quando ele vier agora, também não vem como nenhum desses que vocês estão a pensar. Quando muito será um sacerdotal, mas que, como Cordeiro de Deus, que vem morrer para a remissão dos pecados. E esta é uma confrontação dolorosa, porque apesar de ser verdade, e como disseste bem, alguns deles convenceram-se que João Batista falava a verdade, não era, contudo, aquilo que eles queriam ouvir. Sim. Não era a expectativa e a esperança que tinha sido alimentada no seu coração. E João Batista diz isto com uma qualidade e simplicidade brutal, porque é, ao mesmo tempo, ele diz: isto não foi combinado porque eu não o conhecia. Sim. Não é nada combinado entre nós. Então não o conheces, como é que sabes? Porque aquele que me incumbiu desta missão... João 33, 34. Aquele que me incumbiu desta missão disse que para quem eu ia preparar o caminho, eu veria o Espírito Santo descer sobre ele. E eu vi. Sim. Eu ontem, quando Jesus veio ter comigo para ser batizado, depois de batizado, eu vi. Sim.
E se dúvidas houvesse, eu fiquei com essa certeza. E esta é a afirmação que é estrondosa. E apesar da lição não explorar muito hoje, porque já explorou um pouquinho mais semana passada, há 2 semanas, na lição número 4, este é aquilo que é fantástico quando o Senhor nos pede para nós desenvolvermos uma qualquer missão. Ele vai dar-nos a certeza que estamos a desenvolver a missão correta. Se em algum momento o nosso coração puder vacilar ou duvidar, também aqui Ele vai nos dar a certeza. E se me permitires ainda voltar a fugir ainda mais 30 segundos à lição, só chamar como Natanael, que tinha visto Jesus, provavelmente ele estaria ali naquele grupo quando João e André seguem a Jesus e vão, e ele ainda não se sabe exatamente quanto tempo, mas ainda espera que Filipe venha ter com ele, que entretanto é chamado e o chame, e ele volta a duvidar. Mas quando Filipe diz a Natanael, encontramos o Messias, aquilo que sobre tudo está escrito na Escritura e é o Jesus de Nazaré, ele já tem a primeira resposta de que aquilo era a resposta à oração que ele tinha feito debaixo da figueira. Mas ainda assim duvidou, ainda assim estava receoso, ainda assim não queria crer. Mas quando Jesus diz que o viu debaixo da figueira, ele não tinha como fugir à questão, e à evidência que era o mesmo Espírito que tinha mostrado a Jesus, era o mesmo Espírito que lhe tinha dado a certeza de que a sua oração tinha sido ouvida e que ele ia ter aquela mesma certeza. Também aqui, João Batista, quando vê o Espírito Santo pousar sobre Jesus, fica com a certeza e a convicção absoluta no seu coração. Só que depois, na lição de terça-feira, temos 2 hipóteses. Aceitação ou rejeição? E não há duas, entre estas 2 hipóteses não existe meio termo. Não existe. E eu peguei aqui um pouquinho porque também aqui Jesus é novamente posto em causa na mesma modalidade de Natanael. Ele veio da Galileia, ele veio da Nazaré. Nós sabemos que a promessa do Messias é que será da linha de Davi e vindo de Belém. Era mentira? Não era. Jesus era da linha de Davi e Jesus nasceu em Belém, como prometido, só que não continuou lá a sua vida e não ficou lá todo este tempo. E esta era uma verdade que nós vemos que nem João Batista, nem o próprio Jesus se dão ao trabalho, ou pelo menos nós não vemos aqui este registro aqui, não vemos Jesus dar-se ao trabalho de dizer: ei, tenham calma, eu sou chamado Jesus de Nazaré porque eu vivo lá desde os 4 anos de idade, mas eu nasci em Belém e eu sou efetivamente da linhagem de Davi. Jesus não se deu a este trabalho. Ele tinha um propósito. João Batista também não se dá a esse trabalho. Tinha cumprido o propósito e tinha apontado para o próprio Jesus. E Jesus, quando diz: eu sou o pão da vida, vocês querem ser salvos, têm que comer da minha carne. Vemos que os fariseus e os líderes religiosos, em tom um pouquinho jocoso, têm a mesma atitude que Nicodemos tem no seu encontro quando Jesus lhe diz que é necessário nascer de novo. Ele diz: eu já sou velho, como é que eu vou nascer outra vez? Nesta tentativa de criar gozo sobre aquilo que Jesus está a dizer, desacreditar aquilo que ele está a dizer, sabendo eles que era verdade o que Jesus estava a dizer, porque eles eram conhecedores da Escritura. Nós vimos também na lição mesmo de terça-feira, que ele falava da aceitação e rejeição. A multidão, muitos membros da multidão, outros tinham aceitação, mas também outros tinham a rejeição, assim como os líderes religiosos. Nós vimos que, por causa de Jesus Cristo ter dito que eu sou o pão da vida, ele falou isso para tentar esclarecer a multiplicação dos pães. Significava. O que significava a multiplicação dos pães. Mas, infelizmente, houve divisão. E, ao existir essa divisão, Jesus Cristo perguntou no seu círculo íntimo, no seu círculo restrito, perguntando: então, vocês também querem ir? Ali aparece Pedro.
Pedro dá uma resposta que nós encontramos no livro de São João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Então Pedro fez a sua espantosa confissão, que a nossa lição diz que também é um testemunho de Jesus. Ele disse: tu tens as palavras da minha vida, tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então foi uma resposta que Pedro deu a Jesus Cristo de que eles não poderiam se afastar. Mas Jesus Cristo, mais adiante, ele disse que dentre vocês existe alguém mesmo que há de me trair. Ele estava a referir-se a Judas. Especialmente a Judas, mas também a alguns da multidão que tinham acabado de abandonar. E antes de progredir na lição, só fazer aqui um pequeno desafio, que é a ideia que os líderes religiosos e que, no fundo, grande parte da população, incluindo os discípulos, tinham acerca do Messias, era por si mesmo, se vocês me permitirem não ficarem ofendidos, um processo idólatra. Porque ele vem fazer o que eu quero sem que eu tenha que mudar nada na minha vida. E quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, aqueles homens, grande parte daquela multidão, estava ali pelo interesse, que era pelo pão, só pelo pão, e não aquilo que o pão representava. Porque aquilo que o pão representava obrigava a uma transformação interior que não era aquilo que aqueles homens queriam fazer. E por isso se entristecem e por isso o abandonam. E Jesus dá agora a oportunidade, porque Jesus não nos obriga e, como tu disseste muito bem, e vocês, como é que é? Querem ficar ou querem ir? E há aquela resposta antes da afirmação final de Pedro, mas vamos para onde? Para quem iremos? Sim. Não é onde. Porque onde? Nós vemos que Pedro e muitos dos discípulos fazem isto duas vezes, que é, quando não sabem o que hão de fazer, vão pescar. É o onde. Mas aqui Pedro não fala do onde. Ele diz, para quem iremos? Quem vai dirigir espiritualmente as nossas vidas? Nós, depois de ter a ti, nós já percebemos que tudo o resto que nós tínhamos não existe qualquer interesse, nem a perdição, e então existe esta declaração da divindade de Jesus e de Jesus como o Messias. E continuamos a avançar. E mais uma vez, o Pai, no seu testemunho, vimos logo no início, que volta aqui a aparecer, que no momento do batismo de Jesus, e se me perdoarem, ainda vou um bocadinho mais atrás, à primeira lição, segunda lição, se não me engano, o Verbo estava no início com Deus. Então, este já é um testemunho parcial do testemunho do Pai, mas é dado por João, o autor daqui da Escritura. Volta a ser falado no momento do batismo de Jesus. E mais tarde, aparece novamente no Monte da Transfiguração, quando Jesus, já sentindo o peso e a dificuldade do compromisso para levar avante o seu sacrifício, em que o seu corpo é transfigurado, envolto na nuvem, ele volta a dizer não só as palavras que tinha dito inicialmente, mas ainda mais um pouco. A este ouvi. Não é só este é o meu filho amado, ou, como diz noutras traduções, e não sabemos exatamente como foi dito, tu és, para dar a certeza categórica no próprio Jesus, a certeza que Satanás tinha colocado em dúvida na tentação. Sim. E que sempre colocou em dúvida. Então, tu és o meu filho, tu tens a minha identidade, tu és como eu, e eu tenho muito prazer, eu me comprazo em ti. Sim, nós encontramos nessa lição, no batismo de Jesus Cristo, algo muito interessante e muito comovente, que foi os três membros da divindade estarem totalmente envolvidos. Nós vemos que Deus Pai disse que este
é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava a ser batizado e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Então, este momento do batismo de Jesus deve ser um momento de muita reflexão. De mais uma vez, tal conforme na criação, os três estavam envolvidos. Mais uma vez, aqui no batismo de Jesus, nós encontramos o envolvimento da divindade. Então, é algo muito interessante. Quando estava a preparar essa lição, me comoveu, achei muito interessante que o mesmo que aconteceu na criação é a mesma coisa que aconteceu no batismo de Jesus Cristo, o envolvimento das três pessoas da divindade. Com um impacto espetacular e diferente. Foi a partir daquele momento que Jesus pode ser chamado Messias, o ungido, porque o Espírito Santo tinha descido sobre ele e tinha sido confirmado exatamente pelo Pai. E neste momento não é a afirmação do Pai, diz que tem muito prazer na companhia que tem de Jesus, mas eu achei também especialmente cativante que era aqueles discípulos meio ensonados que normalmente estavam mais a dormir quando Jesus estava em luta e em oração, e Pedro já queria fazer as 3 cabanas para perpetuar aquele momento e não entende que se aquele momento continuar a nossa salvação está colocada em causa. Por isso foi um momento de fortalecimento de Jesus e não dele próprio. E no final o Pai diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Como do género, vocês já estão há 3 anos e meio com ele e ainda não prestaram muito bem atenção àquilo que ele tem estado a dizer. Esta é a altura, se calhar, vocês terem um bocadito mais de atenção àquilo que Jesus está a dizer, porque vai-vos ser difícil se não estiverem atentos, e o foi de facto. Nós sabemos que pelos discípulos não terem percebido ainda qual era o propósito messiânico de Jesus, sentiram grande amargura e grande desconforto. E ainda temos aqui a outra questão, que é o próprio Jesus pede ao Pai que glorifique o seu nome através da sua missão. E temos a resposta. E este é o fantástico, que é quando nós estamos comprometidos com a missão, quando nós pedimos a Deus que nos autoriza a fazer parte da sua missão, Ele autoriza-nos. E aqui Ele diz: já o tenho glorificado, e podia terminar por aqui. Ou seja, eu já fiz esse trabalho. Não. Já o tenho glorificado, e aqui, se calhar, este tempo é um tempo condicional, que não quer dizer, que não diz exatamente nem quando começou, nem quando acaba, que era muito próprio na língua em que foi escrita a Bíblia, e outra vez o glorificarei. Então ainda é um processo que ainda não acabou. Nós percebemos, já começou lá atrás. Sim. E ainda não acabou. Ainda vai haver novas cenas deste episódio em que glorificarei o meu nome através de ti, meu filho. E esta é a certeza que Jesus agarrou firmemente em seu coração para poder suportar grandemente as dificuldades que iriam advir. Mas voltamos aqui outra vez, o testemunho da multidão. Fazendo todas estas afirmações, vemos aqui a multidão dividindo-se em vários grupos, que no fundo são 2 grandes grupos. Sim. Mas mesmo há ali uma dificuldade em compreender, mesmo aqueles que aceitam a afirmação de Jesus, uns ficam na dúvida se ele é um profeta à semelhança de Moisés, ou se ele é efetivamente o Cristo, ou se ele fala tão bem que se será possível que ainda depois dele venha o Cristo. Mas da outra parte surge então o grupo e alguma dissensão em que qual é a autoridade que tu tens, a tua origem não é uma linha de Davi como estava prometido para o Messias, e é novamente tudo colocado em causa,
E surge aquela pergunta que foi feita por um deles. Quando os soldados fazem a afirmação que, diante da sua eloquência e das suas palavras, e dão testemunho disso, Sim. há aquela questão que é: creu nele, porventura, algum dos príncipes ou fariseus? E a resposta é sim. Creu. Sim. E creu pelo menos quem? Aí nos apresenta também Nicodemos. Que era ao mesmo tempo príncipe e era também fariseu. Sim, que encontramos no livro de João, capítulo 19, nos versos 39 e 40. Aqui temos uma resposta clara que Nicodemos creu. Depois daquela conversa, naquela noite com Jesus Cristo, Nicodemos aparece mais uma vez aqui no versículo 39 do capítulo 19, apresenta que após José de Arimateia ir pedir o corpo de Jesus Cristo para ser sepultado, Nicodemos levou cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, para ser levado para colocar a Jesus Cristo para ser sepultado. Aqui nos mostra basicamente que Nicodemos creu nas palavras que Jesus Cristo lhe disse, porque se não cresce, então não poderia aparecer novamente, mesmo depois da morte de Jesus Cristo. E nós vimos que muitos da multidão, assim como líderes, tiveram mais crença antes da morte, ou depois da morte de Jesus Cristo, do que antes da sua morte. E este é o grande aspecto. E nós sabemos que não só aqui alguns corações amoleceram um pouquinho, mas, como nós vemos no início de Atos, muitos dos sacerdotes creram. E esse é o aspecto que é fantástico, que é a negação desta questão que foi feita aqui pelos líderes religiosos e pelos fariseus. Creu algum? Sim, creu. Nesta altura, provavelmente, mantiveram-se em silêncio, ou teriam ainda vergonha, ou estavam confundidos, porque no meio de toda esta questão ainda estava presente na sua cabeça aquilo que eles durante anos tinham alimentado, que seria o Messias, e começavam a ser confrontados agora, e ao pesquisarem nas Escrituras começam a perceber que a ideia que eles tinham de Messias estava profundamente errada, mas, como a própria lição aqui faz referência, o clique para Nicodemos é recordar a afirmação que Jesus lhe disse, como a serpente que Moisés levantou no deserto, também o Messias, o Salvador, eu próprio, serei levantado da terra. E isto não tinha feito ainda muito sentido na cabeça de Nicodemos, até que ele viu Jesus ser erguido na cruz no Monte do Calvário e aquela cruz ser colocada naquele buraco e Jesus ficou suspenso. Aí fez-se ainda mais notórias a afirmação que Jesus tinha proferido, e foi o momento em que Nicodemos conseguiu perceber a plenitude. Os discípulos ainda não. Ainda estavam confundidos, completamente baralhados. Mas na lição 4 é aquilo que fez a diferença, que é, ele, ao ter compreendido isto, foi ousado quando, junto com José de Arimateia, foi pedir o corpo de Jesus para lhe dar o sepultamento próprio e digno dele próprio, e que não ficasse ali pendurado nem exposto durante o período da Páscoa, que era aquilo que era suposto acontecer. E então estamos quase a terminar, mas temos aqui a reflexão, mais uma vez, que é necessário e que Nicodemos coloca a questão junto ao Sinédrio, quando procuram engendrar coisas para o matar, que é: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? E apesar da lição não explorar muito aqui esta questão, eu dei por mim há pouquinho, antes de vir para aqui, para nós estarmos a conversar, aqui nesta última parte, ter conhecimento daquilo que faz. E este é o aspecto que é fundamental. Nicodemos começava a ter conhecimento de qual era o propósito messiânico de Jesus. Ele começava a perceber
que aquilo que Jesus estava a fazer era o retrato de todo o cerimonial do templo. E aqui a questão não é tão inocente assim. É estrondosamente bela, porque ele pretende que quem está ali ao seu redor, que eram conhecedores da Sagrada Escritura, tinham estudado nas melhores escolas dos profetas, eles conseguissem perceber efetivamente qual era o verdadeiro propósito e missão daquele ungido. Que eles não viam pelo orgulho próprio, pelo interesse próprio e pelo desejo de não mudar nada. A confrontação que Jesus faz a Nicodemos, diz necessário te é de nascer de novo, ele está agora a apresentá-la por outras palavras ao Sinédrio. Sim. Alguém sabe qual é a missão, o que é que Jesus faz? Não era melhor nós ouvirmos e ele nos explicar qual é o verdadeiro propósito da sua missão? Como quem diz, olá, nós não Atenção, estamos... sim. Atenção, nós não estamos a ouvir bem ou a perceber muito bem o contexto ou o enquadramento daquilo que está a acontecer. E então, afinal, existia não só um, porque o relato não nos conta, mas sabemos que também José de Arimateia, de tal forma se apaixonou por este Jesus, que disponibilizou o seu túmulo para que Jesus fosse ali colocado e ali repousasse até ao domingo da manhã da ressurreição. Falando de ressurreição, temos no auxiliar o poderoso testemunho da ressurreição de Lázaro dos mortos deveria ter convencido os líderes judeus de que Jesus era o verdadeiro Messias. Todavia, na sua escuridão espiritual, eles não podiam ver a luz da verdade de Deus brilhando ao redor. Recusavam-se a acreditar. Então, nós encontramos que os testemunhos que eram dados da ressurreição de Lázaro talvez seriam mais que suficiente para acreditar. Mas, infelizmente, os líderes religiosos estavam nem ali, porque eles tinham simplesmente Ciúmes. Porque eles achavam que Jesus estava a fazer o que eles deviam fazer. E eles também estavam a preservar os seus lugares, porque senão teriam problemas com os romanos. E mesmo a terminar, se me permitires, voltamos aqui à questão. E agora a questão que Jesus fez aos discípulos é aquela questão que é dirigida a ti, a mim e a qualquer pessoa que nos acompanhe. É, se não aceitares Jesus, para quem irás? Sim. Aí em casa, se não aceitas Jesus, para quem irás? Qual é o conceito? Em que é que vais acreditar? O que é que vai moldar a tua vida? Qual é a tua esperança? Qual é o teu futuro? E esse é o desafio que encerra esta lição. Porque já nos prepara um pouquinho para a lição número 7, que é aquela que é o meio da lição, que é o top, e é o top que é bem-aventurados os que creem. Até aqui estivemos divididos em dois. E a lição 7 vai focar exatamente quais são os benefícios daqueles que efetivamente creem. Agora, se tu optares por não crer, para quem irás? Para terminar mesmo, nós temos o batismo de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, o batismo de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão para os céus, ali consiste a glória de Jesus. Amém. Vamos terminar e queria convidar-vos, mesmo quase a terminar, a curvarem as vossas cabeças para fazermos uma breve oração. Oremos. Pai nosso que está nos céus, lhe agradecemos pela vida e saúde que nos concedeu e por tudo que fez na nossa vida. Esperamos que, ao estudar essas lições que falam sobre diversos testemunhos de Jesus Cristo, possamos praticar nas nossas vidas e que possamos colocar Cristo em primeiro lugar. Perdoa nossos pecados, esteja com
cada membro que está a ouvir esta lição, para que possa existir transformação na sua vida. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém.